Bom dia para quem não almoçou, boa tarde para quem já almoçou, quem tá almoçando. Vamos lá, mulherada, que hoje o assunto é bom. Eu amo falar sobre isso. Separei a apresentação aqui, deixa eu compartilhar minha tela. Fica mais fácil da gente conversar. Vamos lá. Os 5 pilares para reassumir o controle da vida. Se você não está se posicionando e fazendo as próprias escolhas, tem alguém fazendo isso por você. Mulherada, esse assunto que a gente vai conversar hoje, ele é super importante. Eu postei nos stories hoje, inclusive as morning pages que eu faço todo dia de manhã. E eu já de cara vou deixar aqui o convite e a sugestão para que você inclua isso na sua rotina também. Eu sei que vocês trabalham, a maior parte de vocês, né, trabalha CLT, que é complicado, que às vezes a gente acorda correndo, acorda no automático, mas ela também é muito importante justamente por isso. É o tempo que você vai reservar no seu dia para entrar em contato com a sua mente, com a forma como você funciona, com seus pensamentos. Muita gente me fala, Ari, eu já tentei meditar, eu não consigo. As morning pages não deixam de ser uma forma de meditação. É uma meditação ativa que a gente chama. Você não está lá sentada esperando, observando seu pensamento, porque realmente não é todo dia que a gente está nesse mood que a gente consegue fazer isso. Então, as morning pages, além disso, é uma ferramenta para que realmente você se conheça e você entenda como você funciona. Quando a gente não se conhece, a gente não tem lastro, ou seja, bagagem, argumento, respaldo próprio para a gente argumentar com o mundo, para a gente olhar para o mundo e dizer a forma que você está me propondo para ser e funcionar não me serve. Quando você não se conhece, você não tem argumento, capacidade, confiança e força para fazer isso. Então, eu sei o quanto autoconhecimento foi e segue sendo banalizado por aí. E eu costumo nem usar muito essa palavra justamente porque eu quero desassociar vocês de tudo isso que tem por aí na internet, que geralmente são homens. Isso é muito importante. São homens falando pra gente como a gente deve se portar. São homens nos ensinando como a gente deve ser mais produtiva. São homens falando o que a gente deve ou não fazer e a gente não funciona dessa maneira. Tem uma frase que diz que todas as vezes que você não se conhece, você vai ter que aceitar o que o mundo fala sobre você. Você vai ter que aceitar o que os outros dizem que você é ou deve ser. Então, como é que funcionam essas morning pages? Para a gente já começar de cara aqui. Dentro da mentoria, obviamente, eu falo mais sobre isso, dentro do manual, principalmente, que está saindo agora. Mas eu já vou adiantar para vocês, tá? Como é que funciona as morning pages. Todo dia de manhã, antes de você levantar da cama, de preferência, tá? Você vai separar um caderninho, um bloco de notas, alguma coisa importante que seja físico, só para isso. Você vai dedicar esse caderno só para isso, tá? É o seu processo de autoconhecimento ali. Magisticamente falando, isso é super importante. E você vai escrever 3 páginas sem parar. Você não vai levantar o lápis do papel e você vai anotando tudo, tudo, tudo que passar na sua mente. Inclusive, se você tiver assim, ó, eu tô com preguiça, eu não gostaria de estar aqui, eu não gostaria de estar escrevendo nesse momento, você vai escrever tudo isso, tá? Eu faço de uma forma um pouquinho diferente. Eu aprendi as morning pages num livro, tá? E depois eu até indico para vocês sobre criatividade, que isso vocês vão ver que isso também influencia muito. Mas eu incluo ainda nas minhas morning pages os meus sonhos. Vocês não têm noção quanto isso é importante. E por isso que é importante a gente anotar antes de botar o pé no chão. Porque sonho, a lembrança que a gente tem de sonho, ela é feita de éter. Todas as vezes que a gente levanta rápido, o fogo, o elemento fogo que nos compõe, ele queima.
É por isso que muitas vezes a gente não, a gente acorda, ainda tem uma recordação, aí a gente vai tomar café da manhã, por exemplo, e depois já não lembra mais. O fogo do nosso corpo, ele queima esse éter da lembrança do sonho. Porque sonho é uma parte espiritual, que é super importante, tem muita mensagem lá. Hoje eu vou contar para vocês, inclusive, uma das mensagens que eu venho recebendo sobre essas nossas aulas, que eu quero a ajuda de vocês. Mas é isso, tá? Então vocês vão anotar os sonhos de vocês, o que vocês lembram ainda na cama. Se você não conseguir fazer ainda na cama, tem um macetezinho. Cria um grupo no WhatsApp com você e manda áudio para você. Peraí, deixa eu tomar água. Manda áudio nesse grupo para você mesma, contando o sonho. Aí você levanta, faz o que precisa fazer e depois você pega esse momento e senta para escrever. Também funciona. Mas a parte dos sonhos é super importante que você faça no início, tá? Antes de levantar, para não ter essa queima. E aí eu anoto, além dos sonhos, eu escrevo também a lua que a gente tá e o signo que ela tá e qual é o meu período da menstruação, do meu período ali do meu ciclo, tá? É super importante que a gente faça isso. Porque a gente vai começar a entender nessas 3 páginas que você está escrevendo. Você pode escrever: eu tô com raiva, eu tô com vergonha, eu tô me sentindo frustrada, eu tô chateada, ontem aconteceu isso. É quase que um querido diário, mas o foco das morning pages não é o que aconteceu no dia, não são fatos. O foco das morning pages é como você está se sentindo, o que você está pensando, o que você não está querendo sentir, o que você não está querendo conversar sobre. E o principal é um ato de persistência e de resistência. Vocês vão ver, se vocês criarem esse hábito, vão ter muitos dias de manhã que você não vai ter vontade de fazer. E é justamente nesses dias que você precisa se disciplinar e fazer, porque você vai ver as atrocidades que vão sair ali. Quando a gente não quer escrever, é justamente o dia que a gente está precisando. E além do autoconhecimento, de eu me entender, de eu entender quais são os meus padrões, vocês vão ver que dia após dia vocês vão estar repetindo pensamentos, vocês vão estar repetindo ideias. E quando a gente traz ela para o papel, fica mais fácil de questionar, fica mais fácil de voltar e ler. Então, no fim do mês, você pode voltar e ler aqueles dias que você anotou, de preferência todos. Mas no início é difícil. Quase me afoguei. No início é difícil a gente anotar todos. Então, façam isso, tá? Faz esse teste, me conta depois. Mas é super importante a gente levar a disciplina aqui, combinado? Qualquer dúvida, me chamem no Instagram, aqui no WhatsApp, vamos trocar ideia sobre isso, mas essa ferramenta é poderosíssima. Então vamos lá, qual que é a vesta da aula? O que que é vesta? É o centro, aquilo, o foco, aquilo que a gente precisa entender. Eu coloquei esse título de propósito, tá? Mas eu já vou começar a dizer para vocês que esse título dessa aula ele tá errado. Primeiro motivo, controle não existe. Reassumir o controle da vida. A gente não controla a vida. E esse, inclusive, é uma dos grandes buracos que a gente se enfia. Quando a gente está tentando controlar muito as coisas, tá? Isso é ilusório. Ah, você não controla a vida. E a vida também não te controla. É uma parceria independente, tá? E eu sei o porquê que eu coloquei esse nome, porque eu sei que no fundo é isso que vocês dizem pra vocês. Eu preciso assumir o controle da minha vida tá descontrolada, tá tudo fora de curso, fora de controle, tô me sentindo perdida, minha vida tá uma merda. Eu sei que vocês falam isso e vocês pensam isso. Mas já, primeira coisa que eu quero adiantar aqui é que o que você deseja tem nome sim, tá? Tem nome. E o nome do que você deseja é alinhamento. Todo esse sentimento que você tem aí, que você traduz como falta de controle, na verdade é uma falta de alinhamento entre corpo, mente e espírito. Ai, que clichê, pode até parecer, mas eu juro pra você que absolutamente todos os sintomas
que você está experienciando aí de uma vida desconectada, de uma vida que você não se sente bem, que você está frustrada, que você não prospera financeiramente, que você não se sente feliz, não se sente realizada, aquele sentimento de vazio, é uma falta de alinhamento. E com essa aula aqui, eu montei todinha ela na esperança, né, e no objetivo de te trazer clareza e o início de um alinhamento. Por quê? As suas decisões, elas são a matéria-prima da sua realidade. Cada decisão que você toma, cada segundo, determina como é que a sua vida vai se desenrolar. Se as suas decisões, elas forem alinhadas com quem você é, com o que você acredita, com os seus valores, com o que é importante para você, automaticamente a sua realidade vai começar a se encaixar. A sua realidade vai começar a fazer sentido. Então, a palavra certa para nossa aula de hoje não é controlar, reassumir o controle da vida. É assumir uma postura, um alinhamento, tá? É encontrar esse alinhamento entre quem você é, o que você acredita, porque você vivendo alinhada com a sua Vesta, você vai criar uma vida alinhada a você. E é só a partir disso que a gente consegue ser feliz. O controle da vida que você espera tá nesse alinhamento, tá? E por que que eu falei em assumir? O título eu coloquei reassumir o controle, mas eu duvido. Duvido de pé junto que em algum momento você já esteve no controle. Provavelmente você nunca assumiu o protagonismo da sua vida, porque nós mulheres não somos ensinadas a fazer isso, nós não somos incentivadas e muito provavelmente você não sabe como fazer. Assim como eu também lá atrás não sabia. E a gente tá basicamente nessa vida adulta tentando aprender a assumir o controle. Aqui eu vou usar controle para você entender, mas você já entendeu que eu tô falando de alinhamento. Para você assumir o papel principal da sua vida, de quem toma as decisões baseado em quem você é, para criar uma realidade que faça sentido para você, que te traga esse retorno que você tanto espera. Isso em qualquer área. É por isso que é um alinhamento de corpo, mente e espírito. Você está com um problema financeiro, você precisa de alinhamento entre corpo, mente e espírito. Você está com um problema de saúde, você precisa de alinhamento entre corpo, mente e espírito. Você está com problemas de relacionamento, você precisa de alinhamento de corpo, mente e espírito. Você está com um problema de trabalho, de satisfação, de realização, de reconhecimento dentro do seu trabalho, você precisa de um alinhamento entre corpo, mente e espírito. Qualquer dilema, qualquer problema na vida passa por essa solução. E agora a gente vai dissecar tudo isso e como que a gente pode fazer isso, tá? Se você não está se posicionando e fazendo as próprias escolhas, tem alguém fazendo isso por você. O que que isso quer dizer? Quando a gente era mais nova, quando a gente era criança, quem assumia esse lugar, esse papel, eram os nossos pais, certo? Eles eram os responsáveis por tomar as decisões pela gente, por fazer escolhas, por nos mandar, né, fazer o básico, escovar o dente, comer, determinar a hora que a gente comia ou não, o que a gente ia comer ou não. Eles eram os responsáveis pelo comando da nossa vida. Quando a gente chega na fase adulta, que é o que provavelmente vocês estão agora, meninas adultas, a gente acaba delegando esse papel. Já não é mais a nossa mãe e o nosso pai, porque a gente já virou adulta. Mas aí a gente começa a colocar essa função de tomar decisões pela gente nas mãos dos nossos relacionamentos, e isso inclui amizade, isso inclui relacionamento romântico. A gente coloca esse papel nas mãos do nosso trabalho. É ele que toma as decisões pela gente. E aí a gente
perde a própria identidade, a gente perde a própria vida, a gente perde tempo e liberdade. A gente coloca essa tomada de decisão nas redes sociais. Então, o que todo mundo está fazendo, o que é socialmente aceitável ou não, o que eu preciso fazer para me encaixar. Percebe que isso é literalmente você colocando a responsabilidade, o controle da sua vida nas mãos de uma rede social e do sistema sempre, né? O sistema que eu tô falando aqui é o capitalismo, é o machismo, é a nossa estrutura social. Se você não se levantar na vida, assumir o protagonismo, pegar as rédeas da própria vida e essas decisões que você precisa tomar nas suas mãos, automaticamente você vai precisar que alguém faça isso por você. Se você não assumir esse lugar, alguém vai. Se você não está nesse lugar agora, alguém está. E a gente precisa fazer um diagnóstico aí de quem é que está comandando a sua vida. Eu não escrevi aqui, mas muitas vezes também é os nossos sentimentos que estão ali. Às vezes, quem está assumindo esse papel que antes era dos nossos pais na sua vida agora, pode ser o seu medo, pode ser a sua insegurança, a sua frustração. É ela que está direcionando a sua vida e está errado. Não, não pode ser assim, tá? Enquanto mulheres, e por que que eu fiz essa diferenciação? Porque eu trabalho com meninas e mulheres. Mulher é quando a gente adultece, quando a gente amadurece no ponto suficiente de fazer esse movimento, de ser protagonista da própria vida, de assumir as rédeas da nossa própria vida, das nossas decisões, tá? Então, essa frase, se você não está se posicionando e fazendo as próprias escolhas, tem alguém fazendo isso por você? É isso que eu tô querendo te dizer. Se não é você olhando para dentro e se tornando a própria referência, o próprio norte das suas escolhas, é porque tem alguém ocupando esse lugar. E não é à toa que você está se sentindo sobrecarregada, desconectada, não é à toa que a sua vida não está fazendo sentido, tá? Vamos melhorar isso aqui. Vamos entender como é que a gente faz isso. Eu trouxe um exemplo pessoal aqui. Deixa eu só ver no WhatsApp, alguém falou alguma coisa. Tá. Aqui eu trouxe um exemplo com imagens, porque eu acho que imagens elas retratam às vezes muito mais do que eu poderia trazer aqui em explicação para vocês. Essa primeira foto aqui foi o ensaio que eu fiz para minha formatura. Se você está me conhecendo agora e você não sabe, eu sou engenheira mecânica de formação. Sim, eu me formei na Federal de Rio Grande, aqui do Rio Grande do Sul, em engenharia mecânica. E essa foto foi tirada em 2018. E eu vou te contar a história dessas duas fotos para você perceber a diferença, tá? Essa segunda aqui foi tirada em 2022, num ensaio que eu fiz para o meu trabalho já como mentora aqui na internet. Vocês conseguem perceber, vocês conseguem sentir só pela imagem a diferença de mulher, de energia, de pessoa, de tudo que a gente encontra nessas duas fotos? Vocês conseguem perceber como tá diferente? Olha como eu tô dura, apática. Pela foto, a primeira vez que eu vi essa foto, depois que eu passei pelo meu processo, eu tomei um susto tão grande. Porque eu olhei para essa foto e falei: quem é essa mulher? Quem é essa menina, né? Quem é essa pessoa? Eu tava assim, eu não sei explicar para vocês o quanto essa foto, essa minha expressão no rosto, ela traduz todo o sentimento que eu tava diante dessa formatura. E qual que é a história? Quando eu tinha 17 anos ali, que eu precisava decidir qual carreira eu ia seguir, eu tava com uma vontade muito grande de fazer educação física. Eu sempre fui dos esportes, eu sempre gostei muito, sempre joguei vôlei. E
E sempre foi uma coisa que me acompanhou desde criança, assim. É uma paixão mesmo, era um amor. E eu comentei com a minha mãe. Eu estava pensando em fazer educação física. E a minha mãe, ela é professora. Ela dá aula para crianças, 8 aninhos. Minha mãe teve um pequeno surto, porque ela, claro, me imaginou como professora também, né? Porque na cabeça dela, tipo, professora de educação física. Eu ia fazer educação física, eu ia ser professora. Em escola, em academia, em qualquer lugar. Ela não conseguia ver outras possibilidades, porque na época dela também, provavelmente era esse o único caminho. E ela jogou, ela despejou em mim toda a frustração que ela tinha com o retorno financeiro do trabalho dela. Minha mãe é apaixonada pelo que ela faz. Ela ama dar aula. Mas a gente sabe que professor não é valorizado no Brasil, né? Então, o retorno financeiro nunca foi suficiente para ela. E ela me disse assim: Meu Deus, tu vai ser professora também? Não, mano, escolhe outra coisa. E ela despejou aquela frustração em mim. Eu, com 17 anos, zero pulso, zero conectada. E eu não me cobro por isso, tá, gente? Porque 17 anos realmente eu era uma criança, ainda era uma menina. Mas isso é uma ilustração do que provavelmente você faz ainda hoje. Naquele momento que ela despejou a frustração dela em mim, eu fiquei com medo de não ter dinheiro, eu fiquei com medo de não prosperar na vida, e eu fiquei com medo de fazer uma escolha que me levasse a isso. E aí, nesse exato momento, eu simplesmente, na minha mente, no meu coração, eu anulei essa decisão de fazer engenharia, de fazer educação física. E eu comecei a pensar, beleza, então vou procurar outra coisa para fazer. E a segunda matéria, a primeira matéria que eu mais gostava era educação física. A segunda matéria que eu mais gostava na escola, que geralmente é assim que a gente escolhe profissão, né? Era matemática. Mas aí eu ia fazer matemática, ser professora de matemática, eu ia voltar para questão professora. O que dá dinheiro e que é mais próximo de matemática? Engenharia. Vou fazer engenharia. E qual engenharia que eu vou fazer? Não sei. Civil acho chato. Elétrica dizem que é muito difícil. Gente, eu tô colocando assim, mas eu quero que vocês entendam que é assim que a gente escolhe hoje em dia uma profissão. Eu acho isso um absurdo, um absurdo, um absurdo tão grande. E a gente normalizou esse absurdo. E eu passei por isso, assim como provavelmente você também. Eu tava, beleza, eu nunca tive grandes vontades de tipo assim, meu sonho é ser tal coisa. Meu sonho é fazer tal coisa. Eu sempre tive o sonho de ser mãe, ainda tenho. Ele permanece vivo. Mas em relação a profissional, eu nunca tive isso. E aí, depois que eu anulei a minha decisão em educação física, quando eu fui pesquisar qual área da engenharia eu ia fazer, eu decidi por mecânica. O meu pai é engenheiro mecânico. Muitos anos depois, aqui corta para 2018, né? Eu, ainda depois disso, eu tive que passar por todo o meu processo de autoconhecimento, de noite escura da alma, de despertar espiritual. É, foi um processo, foi um rolê, mulherada, um rolê que eu conto pra vocês em outro momento. Mas o que eu quero que você entenda aqui só é que a minha escolha por engenharia mecânica, na verdade, não foi uma escolha minha, não foi uma decisão minha. Eu anulei a minha vontade e a minha decisão por educação física. E, na verdade, quem escolheu a minha profissão foi a lealdade sistêmica que estava dentro de mim, de seguir a profissão do meu pai. Quem escolheu a minha carreira foi a minha lealdade sistêmica, sem eu saber. E eu passei todos os dias daquela universidade, desde o dia 1 que eu pisei lá até o último dia, me questionando o que eu estava fazendo ali, se eu realmente deveria estar ali, se aquele ali era meu caminho ou não. Mas não me vinha outra resposta. Eu falava, beleza, eu vou trancar a faculdade, eu tô numa federal, que sempre foi um grande sonho me formar numa federal. Eu tô numa federal, eu vou trancar essa faculdade para fazer o quê? Qual é outro curso que eu vou fazer? Eu não sei o que eu quero, eu não sei o que eu gosto, eu não sei no que eu sou boa, então eu vou continuar. Então eu vou seguir. Ah, tô me questionando à toa. Sabe aquelas histórias que a gente conta pra gente mesmo? Ah, isso aqui é caraminhola na minha cabeça, eu vou parar de ficar me perguntando, eu vou baixar a cabeça, eu vou estudar, eu vou me formar. E eu passei
os 6 anos da faculdade, assim, me questionando. E essa foto, ela representa muito para mim o quanto eu não queria estar ali, o quanto eu não fazia ideia do que eu estava fazendo ali, o quanto eu não me identificava com nada do que estava ali. Mas eu me formei. E eu quero que você olhe agora para essa segunda foto de 2022, quando eu já tinha passado por todo esse processo, que obviamente foi muito mais doloroso do que se eu tivesse feito lá no início. Mas eu consegui seguir meu coração, me ouvir, encontrar um caminho para escutar essa voz interna. E eu me encontrei na profissão que eu tenho hoje, que é mentora de mulheres, que é estar aqui falando sobre tudo isso, dando aula para vocês. E olha a diferença de uma foto para outra. Esse episódio aqui, ele descreve muito claro essa frase que eu coloquei para vocês. Se você não está se posicionando, fazendo as próprias escolhas, batendo o pé no que realmente importa para você, tem alguém fazendo isso. Nem que seja o seu inconsciente. Nem que seja as lealdades sistêmicas que você tem aí. Nem que seja o seu desejo de pertencer, de ser aceita, seus medos, tudo que borbulha aí dentro de você. Tá? Então, bora lá. Os 4 combinados da nossa comunidade, antes da gente entrar no assunto. Toda aula eu vou trazer isso para vocês, porque isso aqui, além de combinado para nossa aula aqui, é filosofia de vida, e eu quero que todas nós estejamos alinhadas com isso aqui. Tudo que virá a ser nasce agora. Passado é só uma lembrança. O futuro não existe. A gente está construindo agora. Então, lembra que a gente está falando sobre decisões? A gente não tem como tomar decisões boas na vida, alinhadas com quem a gente é, se a gente não estiver presente. Se a gente não tiver literalmente de corpo, mente e alma. Então, a proposta para essa aula, que a gente vai estender para a sua vida também, mas para essa aula principalmente, é que você deixe o celular de lado. Se você está assistindo a gravação, de qualquer forma, deixe o celular de lado. Deixa a conversa de lado, deixa a distração de lado, esteja aqui comigo presente, de corpo, mente e alma. É só assim que eu consigo chegar em você. É só assim que as palavras que eu te trouxer aqui, o conteúdo que eu te trouxer aqui, vai conseguir penetrar em você. Com presença. Fora disso, a gente tá perdendo tempo. Combinado? Segundo, o caos precede a ordem. Todas as vezes que você se encontrar num momento de vida muito difícil, muito caótico, muito perdida, eu quero que você comece a ressignificar esse caos. Eu quero que você comece a entender que isso é um sinal de que a ordem está se aproximando. Não tem como você, por exemplo, organizar o seu guarda-roupa sem tirar tudo para fora, sem selecionar o que precisa ser doado ou não, para colocar de volta só o que realmente você vai usar, só o que realmente é necessário, só o que ainda te serve, que ainda te cabe, literalmente que ainda te cabe. Então, o caos precede a ordem. Vamos olhar para o caos. Eu não estou te pedindo para amar o caos, tá? Ninguém ama caos. Eu estou só te pedindo para entender que essa turbulência é um sinal de que a ordem está vindo e por isso ela é muito bem-vinda. Combinado? Na nossa aula aqui, o que eu quero que você aplique sobre esse compromisso é que muitas coisas que eu vou te falar aqui provavelmente vão gerar um micro caos interno aí dentro do seu coração, da sua mente. E eu quero que você acolha esse caos e você entenda que você não vai resolver ele agora. Ele tem o tempo dele de ir e a ordem tem o tempo dela de chegar. E a gente vai respeitar isso. E a gente vai respeitar isso por causa do nosso terceiro compromisso. O tempo serve a vida e não a gente. Tudo é processo, infelizmente. O bendito do processo, que nós vamos conversar mais sobre isso hoje, inclusive, mas não dá pra gente atropelar as coisas. Não é porque a gente precisa, porque a gente quer, que as coisas vão andar mais rápido. Porque o tempo não serve a gente, o tempo serve a vida.
A gente precisa só aprender a fluir com ele e respeitar o tempo das coisas, sem deixar de se movimentar, sem deixar de fazer a nossa parte. Então, o que eu vou falar com você hoje aqui e nas próximas aulas, você não vai absorver tudo nesse momento, você não vai ganhar clareza sobre tudo agora, e isso é parte do processo. E isso não quer dizer que você não vai ganhar clareza lá na frente. Isso não quer dizer que você não vai absorver lá na frente. Combinado? E quarto e último, querer é suficiente. Você não precisa de autorização, e essa aula é sobre autorizações. Você não precisa de autorização para estar aqui me ouvindo. Você não precisa que algo aconteça na sua vida para que você mude, para que você busque ser melhor e para que você busque uma vida melhor. Você pode, meu amor, você e eu, todo mundo, a gente pode ser grata pelo que a gente tem, ser grata pela nossa vida, pelas oportunidades que a gente já teve e ainda assim querer mais. E ainda assim querer mudar. E ainda assim querer diferente. Nem que seja só porque a gente enjoou. Nem que seja só porque não cabe mais, eu quero novidade, eu quero outras coisas, eu quero mais, eu quero mais. Tá tudo bem a gente ser ambiciosa na vida. Você querer ser melhor, tá tudo bem. A gente vai aprender juntas aqui a pagar o preço de se tornar melhor. Tá? Mas por hora eu quero que você entenda que querer é suficiente. Beleza? Bora lá. Propósito compartilhado tem mais força. Vamos lá. Meu Deus, o que que isso quer dizer? Eu coloquei essa imagem aqui e se você não sabe inglês, eu vou ler ela para você, tá? Eu não estou mais aceitando as coisas que eu não posso mudar. Eu estou mudando as coisas que eu não consigo aceitar. Essa frase, ela resume um pouquinho para vocês o meu propósito. Eu não vou entrar nesse assunto agora, porque não cabe, eu acho. A gente pode conversar sobre isso em outro momento, mas eu quero compartilhar essa responsabilidade com você. Nós, mulheres, nós temos várias questões que são muito diferentes dos homens. E existe uma frase que fala que metade do mundo são mulheres e a outra metade os filhos delas. É de interesse do sistema que eu tô falando do capitalismo, a nossa estrutura social, que nós mulheres não tenhamos liberdade sobre as nossas decisões, sobre o nosso corpo, sobre o que a gente pensa ou não pensa. E, e essas são coisas que a gente não consegue mudar externamente, mas é possível mudar internamente. Eu acredito de verdade, do fundo do meu coração, que a revolução que a gente precisa fazer no mundo, porque tá tudo errado, a gente sabe, tá caótico. Ela é individual, ela não é coletiva. E por que que eu acredito nisso? Porque é o individual que faz o coletivo. Não adianta a gente falar em movimentos de massas se a gente não olhar para o individual. E é por isso que aqui eu estou interessada em você, única e exclusivamente mulher aí, sentadinha, assistindo essa aula, sozinha. Em você que eu estou interessada. Porque a gente tem uma coisa que se chama livre-arbítrio. E se você não decidir do fundo do seu coração, de alma, lembra? Corpo, mente e alma. Se você não decidir na sua inteireza, na sua totalidade, que você quer mudar, não tem nada que eu possa fazer por você. E não tem nada que ninguém possa fazer por você. A ajuda, ela não chega aonde ela não encontra espaço. E como é que a gente abre espaço para a ajuda chegar? Quando a gente aceita de corpo, mente e alma que a gente quer e precisa mudar. E eu acredito fielmente que as soluções políticas, econômicas, sociais que a gente precisa para o mundo ser um lugar melhor para a gente viver, eu acho que elas são femininas. Eu acho que o mundo tá do jeito que tá
Porque os princípios, os valores femininos, eles não têm mais espaço. E o que que são os princípios femininos? É a forma como a gente funciona, nós mulheres. Nós somos o canal para esses princípios aqui, tá? Eu não vou entrar em energia masculina e feminina, porque é um assunto complexo. Você precisa entender que todo mundo tem os dois. Você tem energia masculina e feminina. Os homens têm energia masculina e feminina. Mas eu quero que você imagine duas torneiras muito grandes. Os homens, eles são a torneira para os valores masculinos, para o mundo. E nós, mulheres, somos a torneira para os valores femininos no mundo. E isso tem a ver com o nosso corpo, tá? Os valores femininos está diretamente ligado ao nosso corpo, que tem relação com a aula passada que eu dei para vocês, tá? Eu falei que elas estavam todas conectadas. Se você não assistiu, o link tá no grupo. Se você não entrou depois, me chama no privado que eu te mando, tá? E eu acredito de verdade que o problema do mundo é que essa torneira dos valores femininos, ela tá fechada. Ela tá fechada há muito tempo. E isso é uma coisa que a gente não pode mais aceitar enquanto mulheres, inclusive pelo bem coletivo, tá? E essas aulas semanais que eu tô propondo aqui, isso começou como uma ideia bem pequenininha no meu coração, que eu queria poder falar com vocês sobre tudo isso. É muito complicado para mim criar conteúdo no Instagram, não é do meu jeito de ser, da minha forma de funcionar. Eu gosto de falar, eu gosto de explicar, eu gosto de dar exemplo, eu gosto de trazer foto, eu gosto disso. E eu queria um lugar para dar vazão pro meu jeito de ser e para tudo que eu tenho para compartilhar com vocês, que eu acho super importante. Porque são coisas que realmente me levaram daquela primeira foto que vocês viram até a segunda. E eu desejo que vocês tenham essa vida também, eu desejo que vocês sintam isso também. E eu venho sonhando, lembra dos sonhos que eu falei que são super importantes? Pois então, quanto mais a gente anota, mais a gente ensina o nosso corpo, o nosso cérebro de que a gente tem interesse nisso. Se a gente tem interesse nisso, a gente lembra. Entenderam? Eu venho sonhando há um tempo com abelha. E eu fui pesquisar significado de abelha pelo xamanismo, pela essa parte mais espiritual. E tem muita relação com o trabalho coletivo, com a gente arregaçar as manguinhas aqui, ó, e trabalho coletivo. Abelhas, elas trabalham em grupo, né? E as colmeias das abelhas, elas têm a geometria sagrada ali. A abelha tem relação com o feminino, sagrado feminino, com recuperar, né? Trazer de volta os valores femininos. E a abelha tem relação com Oxum, dentro do xamanismo. Eu sou filha de Oxum de cabeça. Não tenho religião, tá? Eu flerto com tudo que me faz bem, tudo que me leva para o mais, tudo que me faz expandir individualmente, espiritualmente, tá? Então não tenho religião aqui. E orixás nada mais são do que energias da natureza. Então, você me dizer que você não acredita na natureza é mais difícil do que você me dizer que você não acredita em orixá. Então, se você quiser falar em energia da natureza, tudo certo. Oxum é a energia das cachoeiras, né? Das águas doces. E a abelha, no xamanismo, representa Oxum. Então, eu tô entendendo que esse projeto que a gente está fazendo aqui, ele, na verdade, vai se tornar algo muito maior. Foi essa leitura que eu fiz. Maior tanto na minha vida pessoal, aqui profissional, quanto pra gente coletivo. E aí eu quero fazer um convite para vocês serem as minhas sócias nesse projeto. E eu quero que vocês compartilhem nas redes sociais. Vocês convidem amigas, vocês divulguem essas nossas aulas semanais. Eu estava pensando em passá-las para quinzenais, mas eu acho que eu vou mantê-las toda sexta-feira, porque assunto não falta para a gente conversar. E eu quero o maior número possível de mulheres aqui junto com a gente. E quando esses movimentos acontecem, lembra que eu falei para vocês que a solução é individual? Vai dar um cliquezinho no coração de quem precisa dar. Vai se juntar a gente, as mulheres que estão prontas, as mulheres que já fizeram esse movimento de corpo, mente e alma, de eu quero, eu tô disposta. Eu realmente decidi já, do fundo do coração, tá?
Então, vocês como minhas sócias aqui, como uma turma inaugural desse projeto das aulas aqui, que eu não sei o que ele vai virar depois, eu vou aguardar esse crescimento, mas esse sonho das abelhas para mim foi muito nítido e eu vou ver no que vai dar. Eu tô de peito aberto para a vida, tô pagando para ver e vou usar inclusive esse exemplo aqui para vocês entenderem já o nosso conteúdo. Então, compartilhem nas redes sociais, vocês me assistindo e principalmente tudo aquilo que eu falar aqui e que ressoar com vocês. Porque esse compartilhamento ele é o mais sincero possível. E o compartilhamento sincero é o que leva até o coração das outras pessoas. Então, podem tirar print se vocês estiverem assistindo a gravação. E se algo que eu falar aqui tocar vocês de alguma forma, ressoar com vocês aí dentro, fizer sentido, compartilhem nos stories, me marquem meu Instagram. Eu vou estar sempre avisando as aulas lá, fazendo convite para o grupo do WhatsApp, porque eu quero mais mulheres junto aqui, eu quero que devagarinho eu não vou falar em trabalho de formiguinha, eu vou falar em trabalho de abelha, a gente vai aumentando esse grupo aqui, porque eu tô percebendo que temos um propósito um pouquinho maior aqui. Combinado? Posso contar com vocês? E eu quero adiantar também que a mulher que sonha não é a mesma mulher que realiza e que desfruta. O que isso quer dizer? A mulher que sonha com um futuro diferente. Você provavelmente está aqui me ouvindo porque você quer ter uma vida diferente, você quer mudar alguma coisa específica ou algumas coisas específicas na sua vida que você não aguenta mais, que não faz mais sentido. Sempre tem uma que incomoda mais. Mas o que eu quero que você entenda é que você não precisa descobrir como mudar isso. Como assim, Ariane? Sim, você não precisa descobrir como mudar aquilo que está te incomodando. Você precisa se tornar a mulher que não tem mais esse problema na vida. Quando eu entendi isso, muita coisa mudou. A minha tomada de decisão mudou. A minha postura diante da vida mudou. Lembra que eu falei para você que assim como a solução, a revolução, ela é individual, ela não é coletiva? A revolução que você precisa fazer na sua vida não é aprender como mudar aquele problema, como solucionar aquele problema. A revolução que você precisa fazer é aprender a se tornar a mulher que não tem mais esse problema. A mulher que não passa mais por essa situação. Você precisa se tornar primeiro a pessoa que não tem mais aquela dificuldade, que você vai ver. Eu juro pra você que as coisas começam a se encaixar igual uma peça de quebra-cabeça. E essas situações, esses problemas, eles começam a sumir. Você começa a encontrar solução. As soluções, elas aparecem. Porque a vida é mágica? Também. Mas principalmente porque você se tornou a pessoa, a mulher, que não ressoa mais com aquele problema, que não tem mais aquela dificuldade. Automaticamente as suas decisões vão ser diferentes. E a sua vida vai ser diferente. Certo? Temos um acordo aqui? Então vamos embora. Tem uma frase na internet que eu acho muito boa, que diz assim: o processo sabe que a gente está confiando nele? Todo mundo fala confia no processo, certo? E eu vou te trazer agora uma segunda analogia aqui. O processo sabe que a gente não está confiando nele. Porque eu sei que você não confia no processo. Eu não confiava no processo, tem muitos processos na minha vida que eu ainda não confio também. Ele sabe que a gente não está confiando nele. E eu quero só te trazer aqui que talvez você vendo aquelas minhas fotos, você me escutando falar, esteja rodando na sua cabeça aí um. Ah, isso aqui não é pra mim. Ai, é muito difícil, eu não vou conseguir. É muita coisa. É muita coisa que eu preciso mudar. E eu quero te lembrar que aquela primeira Ariane lá, que você viu na foto, era uma Ariane que tinha vergonha de falar em voz alta que ela não queria engenharia. Eu não falava isso pra ninguém. Isso era interno.
Eu não falava em voz alta com medo de que eu mesma me escutasse falando isso. E agora eu quero que você olhe para mim nesse momento. Eu tô aqui dando uma aula para você. Eu gravo stories na maior naturalidade, zero problemas. E eu fui para terapia por causa disso, porque isso era um grande problema para mim. Dou mentorias, atendo mulheres, zero problema. 100% de confiança, porque eu sei o que eu tô falando, porque eu vivenciei isso. Então eu jamais vou te dizer que isso que você tá esperando, essa vida alinhada que você quer, ela vai acontecer em um mês. Isso não existe. Mas alguma hora você precisa começar para que em algum momento esse processo se encerre. Você precisa dar início ao processo para que ele termine. Se você nunca começar, ele nunca vai acontecer. E a única certeza que a gente tem na vida é a contagem regressiva que começou no exato momento que o ar entrou no nosso pulmão. Que a gente deu aquele choro de dor. Não sei se você sabe, mas o bebê chora porque ele sente dor na primeira entrada de ar no pulmão. Na primeira dorzinha que a gente sentiu, começou uma contagem regressiva. Porque a única certeza que a gente tem é que a gente vai embora. A gente vai morrer. A gente vai voltar para o nosso plano espiritual e esse corpo vai ficar aqui. Então, antes da gente entrar no conteúdo, eu quero só te perguntar: quando é que você vai começar o processo? Para que um dia ele termine, para que um dia ele acabe, para que daí você possa partir para o próximo processo. Porque a vida é processo em processo. Lembra dos nossos combinados? O caos precede a ordem e o tempo serve a vida. Para ter ordem, vai ter que ter um caos antes. Mas se tem um caos ali, é porque em algum momento a ordem vai chegar. E quanto mais a gente evita o caos, mais a gente evita a ordem. E a boa notícia que eu tenho para te trazer é que o processo não precisa de confiança para dar certo. Ele sabe que a gente não está confiando nele. E ele não precisa da nossa confiança para funcionar. Você pode começar sem confiança no processo. Você pode começar sem confiança em si mesma. Você não precisa esperar começar a confiar em si mesma para iniciar o processo. E que processo que eu estou falando? Esse de desenvolvimento pessoal, de crescimento pessoal, que é o que vai te levar a um crescimento financeiro, um crescimento no seu trabalho, encontrar o seu propósito, viver feliz, viver realizada. Você não precisa confiar em si mesmo e confiar no processo para dar início a ele. Uma coisa tem nada a ver com outra. Inclusive, você só vai confiar em si mesma e você só vai começar a confiar nos processos quando você começar sem confiança nenhuma e você descobrir justamente isso aqui. Ele não precisa da sua confiança para dar certo, para funcionar. Certo? Então, vamos embora, vamos para o nosso conteúdo. Os 5 pilares já troquei para realinhamento de vida, não é para controle. A chave, gatas, para realinhar a sua vida é adultecer e aprender a se dar o que é preciso para seguir adiante. É o que eu chamo de maternar-se. É você fazer a automaternação. Lembra que eu falei que quando a gente era menina, quem estava nesse papel de direcionar nossa vida eram nossos pais? Principalmente nossa mãe. Nós, enquanto mulheres, a gente tem essa ligação, essa referência de primeira mulher, foi a nossa mãe. Era ela que estava nesse papel. Era ela que tinha o papel de entregar para a gente o que a gente precisava para crescer bem. Então, quando a gente ainda era bebê, a amamentação. Depois, quando a gente é maior, a educação, o carinho, o amor, a nutrição. Era a responsabilidade dela. Para a gente realinhar a nossa vida, para a gente assumir o comando da nossa vida e subir nesse palco, ser protagonista, parar de deixar que outras coisas e pessoas decidam pela gente,
a gente precisa ocupar esse lugar da nossa mãe. A gente precisa se dar a nutrição, o acolhimento, tudo que for preciso para seguir adiante. E aqui é muito importante esse ponto. Aprender a se dar o que é preciso. Às vezes, a gente não está precisando de mais carinho. Às vezes, a gente não está precisando de mais amor. Eu encerrei a aula passada falando para vocês o quanto a minha TPM de janeiro me ensinou sobre a minha própria raiva. Eu não me autorizar. Eu descobri em janeiro, ou seja, mês passado, algumas semanas atrás, que eu não me autorizava 100% a sentir raiva. E eu descobri que a raiva que eu sinto, a capacidade que eu tenho de sentir raiva, ela é um motor gigante para que eu realize determinadas coisas, para que eu faça as coisas um pouco melhor, para me dar esse fogo, essa ignição de início, né? Raiva é fogo. Ela é regida pelo fogo. Então, às vezes, o que a gente precisa não é ser mais soft com a gente. Às vezes, o que a gente precisa é se cobrar mais, realmente. Às vezes, o que a gente precisa é perceber que a gente está se levando pouco a sério. Que a gente está levando os nossos sonhos, os nossos projetos pouco a sério. Às vezes, o que a gente precisa é um pouco mais de pulso firme com a gente mesmo. Em outros momentos, sim, a gente precisa de uma palavra doce, de um autoabraço, de um autocuidado. E isso, hoje nessa aula você vai entender o nível mais abaixo disso e que autocuidado não é você fazer skincare. Também, isso entra na parte do autocuidado do corpo. Mas esse autocuidado banalizado não é sobre isso que a gente está falando. Não é isso que vai te fazer realinhar a própria vida. Eu vou te contar já já o que que é. Quando eu falo em automaternação, eu tô falando em você cuidar de você com a mesma dedicação e compaixão que uma mãe madura e curada ofereceria uma filha. As nossas mães, às vezes, elas não estavam 100% na sua maturidade, elas não souberam nos dar exatamente aquilo que a gente precisava, porque são seres humanos também. Elas não passaram por isso, por essa aula aqui, pela mentoria, pelos processos. Muitas vezes as nossas mães ainda são meninas adultas, elas não são mulheres. E o que eu quero te trazer aqui é você se maternar como uma mulher, não como uma menina adulta. Então, não importa o tipo de maternação que você recebeu, se você recebeu ou não. Porque eu sei que existem realidades que às vezes você não teve contato com sua mãe, você pode ser adotada, você pode ter realidades diferentes. E tá tudo certo. Isso não quer dizer que você não seja capaz de realinhar a sua vida. Você precisa se dar essa maternação, entre aspas, ideal. O que é a maternação ideal? É você olhar para você nesse momento e se perguntar o que que eu preciso agora para conseguir seguir adiante. O que que eu preciso nesse momento para conseguir levar adiante um projeto de trabalho, o meu relacionamento? Será que eu preciso levar esse relacionamento adiante? Será que esse relacionamento se encaixa aonde eu quero chegar? Isso é se maternar. É reconhecer que você tem necessidades emocionais. Você tem sentimentos aí dentro que precisam ser validados por você. Porque se você não valida os seus sentimentos, você não pode esperar que alguém externamente faça isso. E você precisa ser a sua própria fonte de segurança, de conforto e de apoio. Ah, eu me sinto muito sozinha. Sim, muitas vezes você vai estar sozinha. A jornada, ela é individual. A gente pode encontrar apoio no coletivo? Sim, mas você não consegue encontrar apoio no coletivo se você não souber se dar esse apoio individualmente.
O movimento é sempre, sempre do micro para o macro, do pequeno para o grande. A forma como você se trata e a forma como você lida com você é que ensina os outros a te tratarem. É você que ensina como a vida deve te tratar. É você que ensina como os seus relacionamentos, as suas amizades, o seu trabalho deve te tratar. E o que que geralmente a gente faz? Por que que a nossa vida está completamente desgovernada? Porque a gente espera que o externo nos entregue aquilo que a gente está querendo. E isso é muito frustrante. É frustração atrás de frustração. Por quê? Porque nem você muitas vezes sabe o que você quer. Nem você sabe comunicar o que você está precisando. Se você não consegue comunicar, falar, ter clareza do que você está precisando e querendo para você, você não pode esperar que o externo vai te entregar isso, porque não vai. E se maternar, ter a sua vida realinhada, é basicamente você aprender a se guiar e se permitir ser a própria bússola. Lembra que eu falei para vocês que a ajuda, o apoio, só encontra a gente quando ele encontra lugar para ficar? Ele só chega quando ele encontra lugar? O que que é esse lugar? É você abrir um espaço no seu peito, no seu corpo, na sua mente, na sua alma, para que você seja a sua própria bússola. Você tem que se permitir. Você tem que se autorizar. E a gente tem como aprender a fazer isso. E é justamente esse o objetivo desses 5 pilares que eu vou apresentar para você agora. Vamos lá. É natural que no início você duvide, tá, da sua própria capacidade de fazer isso, como eu tenho certeza que é o que você está pensando agora. Que você não sabe como fazer isso, que você não sabe chegar lá, que talvez você não seja capaz de fazer isso, que, um monte de que na cabeça. Eu sei que vocês são assim porque eu também sou. Eu duvidei muito da minha capacidade. E o que eu não quero aqui, lembra da história do processo? Você não precisa confiar em si mesma e confiar no processo para dar início a ele. Quero relembrar isso. O processo, ele está ciente que você não está confiando nele e ele deseja continuar. Tá bom? E qual que foi a solução, gatas, que eu encontrei na minha jornada, no meu processo, quando eu me peguei completamente cheio de que na cabeça e incapaz, eu me sentia incapaz de assumir esse lugar. Eu falei, beleza, eu preciso encontrar então alguém, algo, alguma coisa que eu reconheça como autoridade para assumir esse lugar. Então eu vou tirar minha mãe, eu vou tirar o meu relacionamento, e eu literalmente tirei porque eu me separei. Morei 4 anos junto. Terminei relacionamento justamente por isso. Eu vou tirar relacionamento daqui. Eu vou tirar mãe daqui. Eu vou tirar a amizade do comando, expectativas, o meu medo, eu vou tirar tudo. E eu vou escolher alguma coisa que realmente seja uma autoridade para mim, que conquistar a autoridade é outro papo. Tem que ser alguma coisa que já seja uma autoridade para você, no sentido de eu já vejo isso como algo maior do que eu mesma. Eu já reconheço a grandeza daquilo. E eu vou colocar nesse lugar provisoriamente até eu me sentir capaz de sentar na minha cadeirinha aqui, pegar minha vida nas mãos e dizer agora sou eu que decido tudo. Tá? Quais foram as duas coisas que eu escolhi? Que são basicamente a mesma. Gaia e Oxum. O que é Gaia? Planeta Terra, natureza. A natureza de planeta Terra, eu gosto do nome Gaia para que você entenda que a gente está falando de uma mulher. A natureza, não é o natureza, é a natureza de planeta Terra. Ela é feminina, ela é cíclica,
ela funciona do mesmo jeito que a gente. Lembra que eu falei lá atrás que muitas vezes vocês estão nas redes sociais escutando homens falando para vocês como vocês devem se comportar? Vocês estão ouvindo homens falando sobre o seu jeito de ser, como você deveria ou não agir. Aqui eu tô te fazendo a proposta para você colocar mulheres femininas, cíclicas, que tenham uma natureza análoga, ou seja, parecida com a sua nesse lugar. Porque depois, quando você tiver desenvolvido já sua confiança, é você que vai assumir esse lugar. Então você precisa ter uma estrutura, você precisa ter familiaridade com algo que também é cíclico, com algo que também oscila, com algo que também passa por fases e fases, uma atrás da outra, que tem essa troca de pele constantemente. Estamos falando de natureza. E no meu caso, eu coloquei Oxum, porque eu sempre tive uma conexão muito grande com Oxum. A minha avó, por parte de pai, ela era mãe de santo, ela era do candomblé, então eu já nasci sabendo que eu era filha de Oxum de cabeça. Se você tem essa curiosidade, quer descobrir a sua, você pode procurar alguém que você confie, tá? Que o seu corpo te diga, na aula passada, lembra que o seu corpo te diga que é confiável? E para jogar búzios, né? Lembrando de novo, não precisa ser da religião, você não precisa acreditar nisso, você pode ter só curiosidade, você pode se abrir para isso, você pode criar esse espaço. Enfim, recomendo que faça, é super importante e eu acredito do fundo do meu coração, tá? Que toda mulher possui uma energia feminina guiando e cuidando, realmente como mãe. A minha é Oxum, a sua você pode descobrir. Você só precisa estar disposta. Mas, de novo, você não precisa descobrir para que ela siga cuidando de você, tá? Se você for extremamente católica, você pode usar uma figura. Eu uso católica porque é a maior parte, né? É a religião predominante, infelizmente. Com o tempo você vai entender o porquê do infelizmente, mas tudo bem. Toda religião é válida se ela torna a gente um ser humano melhor. É esse o meu ponto. Você pode substituir por Nossa Senhora. Oxum é análoga a Nossa Senhora, tá? Você pode substituir por Nossa Senhora Aparecida. Você pode substituir por Nossa Senhora dos Navegantes. Você pode substituir por qualquer figura feminina que você tenha afinidade e que você reconheça como autoridade. Esse reconhecimento já precisa existir dentro de você, tá? Eu já vi Oxum como minha mãe, como minha guia. Sempre sonhei com ela, eu sempre recebi mensagens por sonho, desde criança. E, inclusive, a minha mentoria se chama Nova Era, com H, por causa de era, porque eu tive um sonho e é análoga ao Oxum também, tá? Eu tive um sonho muito, 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 muito forte quando eu tava desenhando a mentoria, que eu sonho até hoje, que era uma mulher que ela tinha minhocas na cabeça, minhocas, literalmente, igual medusa, assim, e ela tinha umas asas de muito forte que eu sabia que era de pavão. O animal de Era é um pavão, né? E eram asas muito fortes, e a gente tava dançando, e ela me jogava pra cima, e eu caía na asa dela, assim. E eu lembro no sonho que eu pensava, meu Deus, como isso aqui é forte, que asa forte. E aí isso me levou a duas mulheres. Eu falei pra minha psicóloga tinha duas mulheres pra me indicar. Elas conduziram uma meditação comigo. E elas trabalhavam com as deusas, né? Então elas trabalhavam com Hecate, elas trabalhavam com Medusa, elas trabalhavam com o lado do feminino, né? O luz e sombra. E que tudo é feminino, tudo existe dentro da gente. E eu conversando com a Carol, que foi a quem me atendeu, né? A gente decidiu que a gente que eu ia ser conduzida até o encontro de Hera para fazer perguntas, para conversar com ela, para entender um pouco melhor sobre tudo isso. E foi um encontro, mulheres, que eu recebi o maior, eu fico até emocionada de lembrar, porque foi muito forte. Eu recebi o maior puxão de orelha com amor da minha vida. Ela
deu risada, ela gargalhou na minha cara de algumas coisas no sentido de minha filha, você tem tanto para aprender ainda. E ela me deu um direcionamento tão forte, e foi a partir desse momento que eu bati o martelo e eu entendi que o meu propósito realmente era com mulheres, que eu realmente estava certa em direcionar meu trabalho só para mulheres, e foi aí que eu comecei a me abrir para o sagrado feminino, de verdade, para essa cura, para a relação mãe e filha. E o manual que eu tô escrevendo, já está escrito, na verdade, né, que eu tô diagramando, logo logo vai ficar pronto sobre essa parte do adultecer feminino, eu tenho certeza que ele teve origem ali, assim como o nome da mentoria, Nova Era. Porque a história de Era é que ela ficou conhecida como a deusa, né, da fertilidade do casamento. Como nós mulheres somos muito reduzidas sempre, né, que a gente está aqui para encontrar o marido, para casar, para que a nossa felicidade está atrelada a isso. Mas a história real de Era não é que ela foi fiel ao casamento dela, ela foi fiel a ela mesma. Quando o marido dela foi para a guerra, ela prometeu para ele que ela ia cuidar do lugar até ele voltar, que ela ia manter o reino todo seguro até ele voltar. E quando ele voltou, Hera ainda estava lá, solteira, ela não tinha se relacionado, casado de novo, como a maioria das outras esposas tinha feito, porque eram anos, né, longe. E aí ela foi reduzida a do casamento e fertilidade, mas na verdade Hera foi fiel à promessa que ela tinha feito. Ela foi fiel à própria palavra. Ela foi fiel aos próprios princípios. E a mentoria é sobre isso. Por isso que eu coloquei Nova Era. Porque além de ser de fato, não só um novo capítulo, mas uma nova era na vida de vocês que dão esse passo comigo, ela também é, é sobre a gente ser fiel a quem a gente é. Descobrir primeiro quem a gente é e ser fiel a isso. E isso tem total relação com o nosso primeiro pilar, dos 5 pilares ali, que é a questão da gestão emocional. Lembra que eu falei lá no início das morning pages que a gente precisa se conhecer para entender como a gente funciona, para a gente conseguir se posicionar na vida, para que ninguém assuma esse lugar pela gente, para que ninguém nos posicione. Mulherada, eu preciso que vocês entendam isso. Em cima do muro não existe. Meio termo não existe. Os princípios herméticos que a nossa aula de sexta que vem, ela explica isso. Tudo aqui em planeta Terra ele é dual. Então não adianta você achar que você não escolhendo, você não tomando uma decisão, você tá ficando com duas possibilidades. Não. No momento que você não toma nenhuma decisão, no momento que você não escolhe nada, no momento que você não se posiciona, o mundo vai fazer isso para você. Você vai ser posicionada automaticamente em algum lugar. Você vai ser colocada em algum lugar. A vida vai estar te levando e você vai estar dizendo que estou seguindo os sinais da vida, o destino. É uma forma de ver. Eu vejo de outra forma. Eu vejo que você deixou de seguir o que você sente, o seu caminho, aquilo que é verdade para você, automaticamente você vai seguir o que é verdade para outra pessoa, você vai seguir o caminho de outra pessoa, você vai ser encaixada pela vida em outro lugar. Por quê? Porque planeta Terra não existe meio termo. Tudo é dual aqui, tá? E a gestão emocional que a gente precisa fazer é justamente estar em contato com quem a gente é, com aquilo que a gente está sentindo, para a gente ter esse lastro, essa capacidade de entender. Aqui me cabe, aqui não. Aqui faz sentido para mim, aqui não. Aqui faz parte do meu caminho, aqui não. Por quê? Porque ressoa comigo. Como é que a gente sabe isso? Quando a gente entra em contato com os nossos próprios sentimentos. Então, o primeiro pilar para a gente realinhar nossa vida é aprender a fazer a própria gestão emocional. Lembra que a gente conversou sobre a maternação? Se dar o que você precisa nesse momento? Como é que eu vou saber o que eu estou precisando nesse momento?
eu preciso entrar em contato com os meus sentimentos. Eu preciso me permitir sentir o que quer que seja. Então, não se trate com dureza, com crítica excessiva, mas com acolhimento. E o que eu quero dizer com isso? Se você está precisando sentir raiva, como eu estava mês passado, por questões hormonais, porque talvez eu precisava dessa experiência na minha vida, eu precisava conhecer o lado positivo da raiva, eu precisava me conhecer com raiva, porque eu acho que eu ainda não me conhecia. Se eu não me permitisse para isso, se eu ficasse o tempo todo como eu ficava antigamente, não, peraí, tá com muita raiva, diminui essa raiva aqui. Não, eu não posso sentir, eu não devia sentir. Isso não existe. Você tá sentindo, ponto. É o que a minha terapeuta sempre falava, né, minha psicóloga. Ariane, não importa o que aconteceu ou não. Não tô preocupada com fatos. O que importa é o que tu sentiu, como tu se sentiu diante do que aconteceu. E esse aqui é o ponto da gestão emocional. Não importa como você deveria ou não se sentir na sua cabeça. O que importa é o que você está sentindo. E o que você está sentindo é que precisa de acolhimento. Então, eu estou sentindo raiva, acolhe essa raiva. Eu estou sentindo medo, acolhe esse medo. Traz esse sentimento para perto. Quanto mais a gente nega algum sentimento, mais a gente afasta, mais ele cresce. Só que ele cresce em medidas desproporcionais. Ele vai para lugares que aí sim a gente não tem o controle, entre aspas, tá? Então, toda vez que você estiver sentindo essa resistência, que ela é natural, ela vem, tá? Essa resistência de eu não deveria estar sentindo isso, eu não deveria estar me preocupando com isso, eu não deveria estar nesse estado emocional, que isso é o grande problema da falta de gestão emocional na gente, em nós mulheres. Muita gente, desde quando a gente era criança, nos ensinou como a gente deveria ou não se comportar, o que a gente deveria ou não sentir, e nunca nos ensinaram a validar esse outro lado. E a gente convive com esse outro lado direto, todos os dias, tá? Então, é liberação de energia o bocejo, tá? Tô liberando energia, então deixa liberar. Se você estiver procrastinando muito, se você estiver com medo, se você estiver com ansiedade, se você estiver presa nesses padrões de luta e fuga com o que você está sentindo, existem 3 perguntas que você pode se fazer, que me ajudam bastante, que eu tenho certeza vai te ajudar. Como estou me sentindo agora? O que isso quer dizer? Dê nome. Tente chegar num nome muito próximo daquilo que você está sentindo. Tudo aquilo que a gente. Tá pesada a coisa aqui. Tudo aquilo que a gente não nomeia tende a ficar muito nebuloso, tende a ficar muito confuso, tá? Então, separa um tempo, entre em contato com esse sentimento e se pergunta: como eu estou me sentindo agora? Se você não souber chegar no nome, tenta descrever a situação. Eu tô me sentindo com o coração acelerado, eu tô me sentindo pequena diante dessa situação. Tenta colocar em palavras, mas traz essa clareza para você. Como estou me sentindo agora. Segundo, o que eu preciso me fornecer nesse momento para conseguir lidar com isso? Você percebe? Presta atenção nisso. Não tem como responder a pergunta número 2 sem a 1. Se você se perguntar de cara, o que eu preciso me fornecer nesse momento para conseguir lidar com isso? Isso o quê? Você mesma ainda não está com clareza, lembra do início da nossa aula? Com clareza do que você está sentindo. Você não está com clareza do processo que você está enfrentando nesse momento. Bendito do processo. Então, essa primeira pergunta, ela é determinante para as outras duas, tá? O que eu preciso me fornecer nesse momento para conseguir lidar com isso? Pode ser choro? Pode ser que você precise chorar. Pode ser que você precise conversar com outra pessoa? Pode ser que sim. Mas se for esse o caso, você percebe que na hora que você for conversar com essa outra pessoa, você já consegue colocar a situação para ela. Você pode inclusive avisar. Se for uma amiga, por exemplo, amiga,
Não precisa me dar conselho, não precisa falar nada. Eu só tô precisando conversar com alguém, colocar pra fora isso. Eu tô me sentindo assim, assim, assim. Você já vem com essa clareza. E o terceiro, o que eu estou evitando sentir. Todas as vezes que a gente procrastina, que eu sei que isso é uma grande queixa de vocês, procrastinação nada mais é do que a gente evitar sentir alguma coisa. Quando a gente não quer entrar em contato com algum sentimento, a gente começa a procrastinar. A gente começa a encontrar outras tarefas, outras atividades para fazer, para não sentar e entrar em contato com aquilo. Então, faça essa pergunta: o que eu estou evitando sentir? Se você trouxer, por exemplo, tristeza, eu estou evitando ficar triste. Por si só, quando você admite isso para você, você abre espaço para tristeza e ela diminui. Lembra que eu falei que toda vez que a gente nega, a coisa aumenta? Quanto mais você diz para um ansioso não ficar ansioso, mais ele vai ficar. Se eu virar para você e te disser agora, não pense numa melancia. Tenho certeza que a primeira coisa que vem na sua cabeça é uma melancia. Quando a gente fala o não, a gente está aumentando, a gente está trazendo foco para aquilo. Eu quero que você traga o foco para o sim. Que você vai perceber que às vezes você tá com uma tristezinha no peito e ela não é tão grande assim. O que tá tornando ela grande é a sua negação, é a sua fuga, tá? E outro ponto super importante da gestão emocional: preste atenção no tom de voz que você usa consigo mesma. Lembra que eu falei que a gente pode usar Gaia, ou seja, a natureza, para substituir esse lugar? Como é que você acha que a natureza lida com quem está aprendendo? Como é que você acha que a natureza lida com quem ainda não sabe o que está fazendo, está só aprendendo? Que tom de voz será que ela usa? Oxum deu uma risada na minha cara naquele episódio que eu contei pra você e ela me falou, minha filha, ela me falou com essas palavras, minha filha, você tem tanto para aprender ainda. Foi puxão de orelha daqueles? Foi. Mas ela, em momento nenhum, levantou a voz comigo. Ela, em momento nenhum, foi grossa comigo, me colocou para baixo, fez achar que eu não deveria nem ter feito aquelas perguntas que eu fiz. Em momento nenhum. Então, sempre que você tiver nessa dúvida, coloca a natureza, coloca Deus, coloca Nossa Senhora, coloca o Xum, coloca a criança, coloca essa figura de autoridade feminina que você escolheu e se pergunta, como é que ela falaria comigo nesse momento? Você vai ver que você provavelmente está usando consigo mesma um tom de voz muito diferente do que deveria, e é justamente esse tom de voz que impede que a gente faça essa gestão emocional, certo? Segundo pilar, disciplina gentil. Tudo a ver com esse último ponto do tom de voz. Gatas, ser adulta não é se mimar. Se maternar não é se dar tudo que a gente quer a qualquer momento, a qualquer preço, a qualquer custo. A gente precisa entender que, como mães, a gente também precisa se dar limites saudáveis. A gente precisa estabelecer limites saudáveis com a gente mesma. A gente precisa aprender a dizer não ao que faz mal e dizer sim no que nos fortalece, para o que nos faz bem. E muitas vezes o preço que a gente vai pagar por dizer não ou dizer sim para determinada coisa é sentir desconforto, é sentir culpa. E o que é a disciplina gentil? É você acolher essa culpa, é você acolher esse desconforto e ao invés de você mudar a sua resposta, você já sabe que aquela determinada coisa não te faz bem e você disse não e você se sentiu culpada. Ao invés de você voltar atrás e dizer sim, isso é ser indisciplinada, certo? Que a gente está falando de disciplina. Ao invés de você fazer isso, você vai acolher a sua culpa, você vai acolher a sua frustração
E você vai encontrar uma forma de lidar com ela que não seja negando, que não seja dizendo que ela não deveria estar ali, que ela não deveria existir. Você vai encontrar a sua forma gentil de lidar com a consequência da disciplina que você precisou ter. Porque é preciso. Todas as vezes que a gente volta atrás nessas decisões para não sentir medo, para não sentir culpa, para não sentir desconforto, a gente tá colocando as rédeas da nossa vida na mão dessa coisa que nos causa desconforto, dessa coisa ou dessa pessoa que nos causou, que nos trouxe essa culpa. E aí não é o objetivo, não é o que a gente tá falando aqui, certo? Então, a saída é essa. 3 perguntas que podem te ajudar também para como encontrar uma forma de fazer o que você não tá querendo fazer. De fazer o que você sabe que precisa, mas que não te dá aquele gostosinho. Se pergunte, o que eu mais odeio nisso, nessa situação? Como eu não quero me sentir? Porque é justamente isso, é você tá evitando sentir alguma coisa. Quando você pensa em trocar de ideia, você tá evitando alguma coisa. Então, pergunte, como eu não quero me sentir? E se for alguma atividade que você precise fazer, por exemplo, de trabalho, você não tá afim, você não quer, você tá menstruada, ou você tá de TPM, ou você tá sem energia, mas você precisa fazer aquilo. Que você sabe que aquilo vai te trazer mais dinheiro, aquilo é uma responsabilidade que você assumiu, é um compromisso, você precisa de alguma forma. Vida adulta, certo? Como eu posso fazer isso ser menos chato? Você é dona do próprio tempo e da própria energia. Você pode testar formas diferentes de fazer as coisas. Você pode escolher a melhor forma de fazer o que precisa ser feito. E essa é a graça de ser adulta. Quando a gente é criança, a gente tem que fazer, a gente tem que limpar a casa do jeito que nossa mãe limpa. Quando a gente é criança, a gente tem que fazer as coisas do jeito que a nossa professora ensinou na escola. Quando a gente é adulta, existem 1 milhão, infinitas possibilidades de ter a mesma coisa feita. O objetivo final é ter aquilo feito. Se você é dona do seu próprio tempo, se você é dona da sua própria energia, você é livre para testar diversas formas. A sua disciplina, ela precisa ser com aquilo que você precisa entregar. Mas a forma que você vai fazer isso, aonde você vai fazer isso, em quanto tempo você vai fazer isso, com quanta dedicação você vai fazer isso, é você que decide. É você que escolhe, é você que testa. E vocês estão percebendo a importância que eu estou falando de assumir esse lugar do protagonismo? Se você não se colocar nesse lugar, você não vai achar que você tem o direito de fazer a gestão do seu tempo, do seu próprio tempo, da sua própria energia. E aí, como é que a gente pode usar a natureza para isso? Ou essa outra figura feminina? Como é que você acha que ela te mandaria fazer alguma coisa se ela soubesse de como você está se sentindo? Essa a questão, essa pergunta. Se for a natureza, por exemplo, for Gaia, como é que você acha que Gaia ia te orientar a fazer alguma atividade se ela soubesse que você está no seu ciclo, que você está com energia mais baixa, que você está com menos capacidade realmente cognitiva, porque a gente fica. Como é que você acha que ela ia te orientar a fazer isso? Vai lá e faz dessa forma, como se esse direcionamento tivesse vindo dela. Você vai ver que com o tempo você vai começar a assumir esse lugar de direção. Vai ficar mais fácil, tá? Terceiro pilar, segurança interna. O que é segurança interna? É criar um espaço dentro de você onde você se sinta protegida e aceita, independente do que acontecer ao redor. E eu quero dar ênfase nessa parte aqui, independente do que aconteça ao redor. Às vezes a gente cria um espaço, a gente se sente protegida, segura e aceita quando a gente tem ao nosso redor pessoas que dão aquele aval, que dão aquela permissão para a gente fazer isso. Segurança interna não é isso. Segurança interna é você conseguir
se sentir protegida, se sentir aceita, independente das pessoas que estão à sua volta. Independente da forma como as pessoas que estão à sua volta pensam. A segurança interna é quando você se dá essa proteção e essa aceitação. É confiar que você pode lidar com as frustrações da vida ao invés de evitá-las. Lembra que a gente falou da gestão emocional, de entrar em contato? Você pode entrar em contato com a frustração e sentir ela. Você dá conta de fazer isso. Você já é grande. Você já está nesse lugar. Ter segurança interna é você reconhecer a sua capacidade de sentir o que precisa ser sentido. E o grande segredo tá aqui, ó. Coloquei para você na confiança. Qual que é o grande segredo de você confiar no seu próprio potencial, de você confiar em você mesmo, de você confiar que você é capaz de se proteger, que você é capaz de se aceitar, de você confiar que você é capaz de atravessar esses sentimentos, a frustração, a mágoa, a decepção, não importa o que for. Você sabe me dizer? O segredo da confiança está na palavra, está no compromisso. A sua segurança interna, ela só vai se estabelecer quando você começar a conquistar a própria confiança. Eu quero que você imagine a sua relação consigo mesma um paralelo com uma relação com outra pessoa. Se você conhecesse outra pessoa hoje, você ia se sentir segura com essa pessoa? Não, né? Por que que você não ia se sentir segura? Porque você ainda não confia nela. Você ainda não conhece ela. Você precisa conhecer para você conseguir confiar, para você conseguir se sentir seguro. Internamente é o mesmo processo. Você precisa se conhecer. Você precisa confiar em você mesmo, para daí você ter segurança interna. Para você estar no meio de um monte de gente pensando completamente o oposto a você, com ideias completamente contrárias. E você ainda assim conseguir dizer: não, eu não concordo. Não, eu não acho isso. Não, eu não quero. De onde é que vem essa segurança? Vem da confiança. E como é que a gente adquire confiança na gente mesma? Morning Pages, nosso acordo, você precisa se conhecer, mas você precisa ser fiel com a sua própria palavra. Você precisa dizer para você mesma que você vai fazer alguma coisa e você precisa ir lá e fazer. Você precisa dizer para você mesma que você vai mudar tal coisa, você precisa ir lá e mudar. Quando você não consegue cumprir com a própria palavra, cumprir com a própria promessa, quando você quebra constantemente os compromissos que você faz consigo mesma, você começa a desconfiar de ti mesma. Olha que doideira. Eu era muito essa pessoa. Eu era muito essa pessoa. E como é que eu mudei as coisas? Eu parei de prometer pra mim mesma coisas que eu sabia que eu não ia fazer. Geralmente eu colocava tipo assim, nossa, hoje eu vou ser super produtiva, eu vou fazer 20 coisas no meu dia. Isso por si só já é um compromisso consigo mesma. Por mais que você não esteja 100% levando a sério, aqui dentro no seu coração, você fez um compromisso consigo. E aí chegou naquele dia e você fez 3 coisas. Você fez 3 de 20. Você concorda comigo que aqui dentro o que tá rodando é que você mesma não é confiável? Se você mesma não é confiável, você nunca vai se sentir segura internamente. Então, qual que é o segredo? A gente começar a ser realista. A gente começar a ser prática. Eu vou ser capaz de realizar tudo isso que eu tô pensando em fazer? Sim ou não? Se a resposta for não, eu vou trazer compromissos palpáveis, realistas. Porque aqui o mais importante para a gente é que você consiga cumprir aquilo ali para você começar a entender e acreditar que você é confiável, que você é digna de confiança. Se a gente for usar esse exemplo olhando para a natureza, por exemplo,
Em algum momento da sua vida, você já acordou com dúvida se você ia ter oxigênio para respirar ou não? Nunca, né? Isso não passa pela nossa cabeça. Isso não é uma preocupação. Por quê? Porque a natureza nunca, em hipótese alguma, deu motivo para a gente desconfiar que em algum dia a gente ia acordar e não ia ter oxigênio para respirar. Vocês conseguem perceber? Você precisa ter uma conduta consigo mesma inquestionável, que você mesma não questione. E isso não quer dizer não errar. Isso não quer dizer não conseguir fazer alguma coisa. É diferente. Eu tô falando daquelas promessas em que você já sabe que você não vai conseguir. E ainda assim você faz esse acordo. Você tá se enganando. Entende? Se você se engana, você nunca vai confiar em você. Se você não consegue ser sincera e admitir para você o que você tá sentindo, você nunca vai conseguir confiar em você. E se você não confia em quem você é, no que você acredita, no que você é capaz, você não tem segurança. E aí não tem como a gente realinhar a vida. Aí sim você vai estar sempre colocando essa segurança, que ela é necessária, nas mãos de outra pessoa, nas mãos de um trabalho, nas mãos de qualquer outra coisa que não seja você. Certo? Quarto pilar, autovalidação. Deixa eu tomar uma água. Vamos lá. Estamos quase acabando. 20 para as duas já. Vamos lá. Pare de buscar aprovação constante fora. Você já deve ter ouvido essa frase, né? Eu não sei o que se passa na cabeça desse povo. Lembrei aquele meme da internet, né? O que será que se passa na cabeça dela? Eu não sei o que se passa na cabeça desse povo. Mas assim, virar pra mim, pra você ou pra qualquer outra pessoa e dizer: "Pare de buscar aprovação constante fora". Você não pode acreditar que isso vai mudar minha vida, que a partir dessa frase eu realmente vou conseguir ter algum tipo de mudança. Não funciona assim, tá? Qual foi o caminho que eu encontrei que funcionou pra mim e que eu quero te propor aqui agora? A gente vai trocar "pare de buscar aprovação constante fora" pela frase "ser você custa muito caro". Eu quero que você coloque esse mantra antes de dormir e na hora que você acorda. Ser eu mesma custa muito caro. Ser eu mesma custa muito caro. E o que que essa mudança faz? Onde está o seu foco é para onde flui a sua energia. Então, se a gente fica, pare de buscar a aprovação constante fora. É o mesmo exemplo do não pense na melancia. E aí na hora vem a melancia na cabeça. Se você ficar, pare de buscar a aprovação constante fora, a sua energia inteira está sendo direcionada para fora. Está sendo direcionada para o que os outros estão pensando. A gente acaba tendo um efeito rebote aqui, contrário. Que aí você começa, inclusive, a se julgar. Eu tô preocupada com o que os outros estão pensando, mas eu não deveria estar preocupada. Eu tô deixando de fazer alguma coisa que eu quero pelo que os outros vão pensar, mas eu não deveria estar deixando. E aí, sabe aquele do não deveria que eu falei pra vocês que ele só aumenta, ele só cresce. E aí, cada vez mais você vai deixar de fazer o que você gostaria. Você vai deixar de fazer o que você tem vontade. A gente aqui vai trocar o foco. A gente vai trazer a energia para dentro, para onde ela realmente precisa estar. Ser você custa muito caro. O que isso quer dizer? Quando os seus pais receberam a notícia de que você ia vir para o mundo, eu tenho certeza que bateu um medão. Eles pode ter sido planejado, eles podem estar, tipo assim, super felizes, bateu um medão. Por quê? Porque eles não sabiam como ser pais. Não existe escola para pais. A gente não aprende a ser pai. Provavelmente na época deles não tinha o tanto de livro que tem hoje, não tinha tanto de pesquisa, busca na internet que tem hoje. E ainda assim, eles olharam para os próprios medos, para as próprias inseguranças, para os próprios padrões
para aquele medo de se eu for uma mãe ruim, se eu for um pai ruim, eu não tenho condições financeiras que eu deveria ter para ter uma criança. Eles olharam para tudo isso e eles disseram sim para você. Eles disseram sim para sua vida. E eu quero que você, a partir de hoje, comece a pensar sobre isso. Eu quero que você comece a entender que a sua existência aqui nesse mundo, o fato de você respirar aqui, teve um custo, teve um preço a ser pago, que os seus pais toparam pagar. E você não deve nada para eles, tá? Você não deve nada. Eles toparam isso de coração. Essa é a função de pai e mãe. Doação, generosidade. Eles fizeram isso de coração. Só que eu preciso que você entenda que por isso só o fato de você existir custa muito caro. Os sacrifícios que os seus pais fizeram de passar pelos perrengues que eles passaram da maternidade sem saber como fazer isso, pelo simples fato deles terem dito sim para você, para sua vida, isso já atribui um valor absurdo. E valor que eu tô falando é de preciosidade, de raridade mesmo. Ser você custa muito caro. A sua história, tudo que te trouxe até aqui, esse momento que você tá me ouvindo, as escolhas certas e principalmente as erradas, os seus sonhos, os seus desejos, as suas dores, tudo isso teve um preço ao longo da sua jornada também. Eu preciso que você seja a primeira a dizer eu te entendo para si mesma. Porque só você é capaz de se entender. Só você sabe o custo e o preço que é ser você. Fazer as escolhas que você faz, viver a vida do jeito que você vive, pensar do jeito que você pensa. Só você sabe o custo disso. Porque tem um preço, gente. Tem um preço. Tudo nessa vida tem um preço. Eu não tô falando de dinheiro. Eu tô falando um preço a ser pago. E o dinheiro é o de menos. Porque aquele custo que demanda o nosso tempo é o mais caro de todos. O tempo não volta. Dinheiro, o Banco Central não para de imprimir cédulas. O Banco Central não para. O dinheiro ele é infinito. Ele não para de ser produzido. Você vai lá e você faz mais dinheiro. Você vende alguma coisa, você se vira, você dá um jeito. Você consegue fazer mais dinheiro. Fazer mais tempo? Não faz. Lembra da contagem regressiva que eu contei para vocês dos processos lá? Essa é a única certeza que a gente tem. De que a contagem regressiva tá rolando por aí e de que ela não volta. Você não recupera tempo. Então, tudo na sua vida que te demanda tempo e energia custa muito caro. E o que que você faz hoje que não te demanda tempo e energia? Nada. Absolutamente nada. Então é por isso que eu quero que você coloque esse mantra na sua cabeça. Ser você custa muito caro. Por quê? Porque o preço que você paga para ser você, com o seu tempo, com a sua energia que não voltam, ele é muito precioso. Ele é muito valioso. E lembra que eu falei lá atrás? A forma como a gente se trata é a forma que a gente ensina o mundo a nos tratar. É a forma que a gente ensina o outro a nos tratar. Então, quando você começa a se tratar como devido valor, quando você olha para sua existência e você entende que a sua existência custa muito caro, é assim que a gente ensina outras pessoas a valorizarem o nosso tempo. É assim que a gente ensina outras pessoas a valorizarem a nossa energia, a disposição, a nossa entrega. Aqui a gente está falando de reciprocidade. Se você tá em qualquer tipo de relação, amizade, trabalho, principalmente, e relacionamento amoroso, que você tá doando demais e você tá recebendo de menos, você não tá entendendo o quanto ser você custa caro. Você não tá se validando, se valorizando. Mas não nesse sentido de, eu preciso me valorizar. Nesse sentido que eu tô falando pra você. Essa energia, essa doação e esse tempo que você está dedicando a alguém, a alguma coisa, ele não volta. E você precisa ser a primeira pessoa
a entender isso. Para que daí sim os outros entendam. E como é que os outros entendem? Quando você começa a fazer a boa gestão disso. Quando você olha para uma situação e você diz: opa, aqui eu estou recebendo muito pouco. Portanto, eu não vou ficar. Você entende que quando a gente absorve isso, de ser você custa muito caro, o sim e o não, ele começa a ficar um pouquinho mais fácil? Como é que a gente toma boas decisões na vida? É a nossa aula, não dessa sexta agora, não dessa próxima sexta da outra, passa muito por isso aqui. Quais são os critérios para você dizer sim ou não? O dos meus, que eu recomendo que seja o seu também, é isso aqui. Eu tô tendo trocas justas? Ah, o preço que é o fato de eu existir, de eu ser quem eu sou, de eu fazer tudo que eu faço por mim. Mulherada, vocês precisam parar de tratar como mínimo o que vocês fazem todo dia. Vocês fazem, se vocês são casadas, eu sei que vocês fazem a gestão emocional do companheiro de vocês. Se vocês têm filhos, vocês fazem a gestão emocional dos filhos. Vocês estão sempre rebolando o jogo de cintura para deixar todo mundo bem, deixar todo mundo feliz. Às vezes vocês colocam a felicidade de vocês abaixo. O que vocês fazem todos os dias, desde o momento que vocês acordam, não é o mínimo. É muita coisa. Isso tem um preço. E se você está aqui me ouvindo, provavelmente você está entendendo que a sua balança está desregulada, que está ficando pesado demais para você. Mas e qual que é o ponto aqui que eu tô falando pra gente realinhar a vida e assumir o protagonismo? É você entender que a responsável por mudar isso é você. Você não tem que sentar com seu marido, por exemplo, e conversar com ele, dizer pra ele que tá pesado. Você tem que internamente entender isso e fazer os seus movimentos. Ele vai ter que se ajustar. É uma dança. Relacionamento é dança. Posicionamento é dança. Você faz o seu movimento e você observa como é que as coisas se organizam. Por quê? Porque não fazer o seu movimento não é uma opção. Se tá ruim para você, se tá difícil, se tá sofrido, ficar nessa situação não é uma opção. Porque ser você custa muito caro. Vocês estão entendendo a profundidade da autovalidação? Que ela é muito mais do que pare de buscar a aprovação constante fora. Aqui que a gente está falando sobre bem-estar. Aqui a gente começa a falar sobre felicidade. Não existe felicidade sem troca justa. Não existe. Quinto pilar e último, nutrição e inspiração. Comecem a observar no dia a dia de vocês o que e quem, tá? As duas coisas. São situações e são pessoas que conseguem recarregar as nossas energias. E eu tô. Ai, a Ariane tá se contradizendo. Tu falou que a energia não volta. Realmente, a energia não volta, ela se transforma. Você tem. Você tem, imagina assim, bateria do celular. Você carregou ela 100%, tá? Se você começa a usar essa bateria de forma desordenada, onde não deveria, onde não te traz benefício, você percebe que antes do fim do dia, essa bateria ela vai pro saco, ela vai pro pau. Você não vai mais ter energia ali. E provavelmente essa energia ela vai acabar bem na hora que você precisava usar isso para você. Na hora que você precisava usar isso com você, não tem mais. Então, quando eu tô falando isso sobre recarregar, existem situações e pessoas que é como se a gente colocasse na tomada e ela subisse de novo. Assim como tem pessoas que, se a gente fica perto ou situações que a gente se expõe, descarrega tudo na mesma hora. A bateria dura 1 hora só. Entenderam? Quero que vocês comecem a observar.
Quais são as pessoas e as situações que têm esse poder, essa capacidade, tanto de recarregar quanto de drenar? Em quais momentos que você se sente acolhida, à vontade e que te dá aquela faísca, com vontade de dá vontade de viver, dá vontade de mudar, dá vontade de criar, dá vontade de, sabe, às vezes tem pessoas que a gente conversa e elas nos emprestam um pouquinho a energia delas e a gente sai com aquela faísca, com aquele negócio de tipo assim, meu Deus, eu vou revolucionar minha vida. Eu quero que vocês comecem a observar e mapear quais são as pessoas, as situações que trazem isso para vocês, tá? Por quê? Porque faz parte de um dos pilares vocês criarem momentos na vida em que vocês vão intencionalmente se dar isso. Vocês vão se entregar momentos com essas pessoas, vocês vão se entregar situações como aquelas que vocês mapearam intencionalmente, ou seja, voltamos ao sim ou não, escolhas. Se vocês precisarem dizer não para alguém, deixar de fazer alguma coisa para incluir essas situações na vida, vocês vão fazer. Realinhamento de vida é isso. Porque você entende que você precisa recarregar sua bateria, sua energia, você precisa plugar ela na tomada. Isso é ser protagonista da própria vida, assumir o próprio controle. É você entender e se entregar o que você está precisando nesse momento. Mas não espere a bateria chegar em zero, o celular desligar, para você colocar na tomada. Aí é um processo muito mais demorado. Faça isso antes, tá? E aí a gente vai dizer esse sim ou não. A gente vai pagar o preço, a gente vai lidar com a culpa, a frustração do não. Mas a gente vai entender que a gente vai se dar o que nos traz nutrição e inspiração, tá? Se vocês nunca fizeram o mapa astral de vocês, nunca pesquisaram, enfim, eu recomendo que vocês façam. Vocês podem me chamar no Instagram, no WhatsApp, no privado, enfim, para a gente trocar uma ideia sobre. Eu posso ajudar vocês os sites que eu recomendo. O astro.com é o principal, tá? Gera ele gratuitamente. E pesquisa na internet sobre a sua lua. A lua, além de ser a forma como a gente funciona emocionalmente, ela nos mostra como e em qual área da vida a gente se sente nutrida emocionalmente. Então, essa nutrição que eu tô falando aqui, ela é emocional, tá? Se você não consegue mapear, não consegue observar, a gente pode usar as ferramentas que estão aí à nossa disposição, como, por exemplo, o mapa astral, para a gente chegar nessa resposta, para a gente descobrir isso. Combinado? Vão atrás dessa informação, ela tem coisas, assim, insights maravilhosos que a gente pode tirar da nossa lua do mapa astral, tá? Que você pode começar a fazer esses movimentos conscientes na vida. Na natureza, uma planta sem nutrientes para extrair da terra, ela perde o viço. Sabe o que é viço? Aquele brilho. Sabe quando a folha da planta ela tá bem verdona? Tu olha e diz assim, meu Deus, que verde lindo, que cor linda dessa flor, dessa planta. É quando ela tá com viço. Sem nutrientes, ela perde, ela fica opaca, fica apagada. Ao começar o processo de adubação dessa planta que tá apagadinha ali, você não vai ver ela recuperar o viço, recuperar a cor e o ânimo do dia para noite, tá? Então, não espere que você, plantinha abatida aí que tá me ouvindo, não espere que você, nesse momento, fazendo isso aqui, criando esses momentos durante uma semana ou duas, não espere que isso já vai surtir resultados absurdos. Lembra do processo? Eu vou sempre voltar nisso com vocês. Sempre. Tudo é processo, tá? Não espere que você, como semente plantada aqui pela deusa, comece a sentir o realinhamento de vida após pouco tempo de prática. É isso, tá? O tempo, ele serve à vida. E a vida, ela acontece no movimento. Você precisa movimentar. Precisa agir para as coisas acontecerem, para você recuperar esse vício, para você recuperar esse brilho. Cuidado, não vai ser da noite pro dia.
E, para finalizarmos a nossa aula, quero dizer para vocês que a mentoria está com vagas abertas, tá? Tudo isso que a gente conversou aqui é um caminhar, é uma jornada, é uma travessia. E ela fica muito mais fácil quando a gente tem com quem compartilhar, quando a gente tem um acompanhamento de quem está um pouquinho só na frente. Minha travessia está longe de estar terminada. É muito mais tranquilo quando a gente tem os olhos externos sobre nossa própria jornada. Alguém que nos ajude, às vezes, a relembrar que quem precisa assumir esse papel, quem precisa assumir esse lugar é a gente. E a mentoria, ela tem foco na parte profissional, por quê? Porque o trabalho, ele dita o seu ritmo de vida. O trabalho, ele suga a gente na mesma medida que ele pode nos energizar. É ele que dita como a gente vai levar a nossa vida, infelizmente. Talvez você esteja presa nesse ciclo. E o objetivo da mentoria é que a gente inverta essa balança. Eu quero que você escolha o seu trabalho a partir do ritmo de vida que você deseja ter. E, na verdade, o trabalho, eu digo que a escolha, beleza, ele é uma escolha, uma decisão que a gente toma, mas ele também é um chamado. Se você tá no seu trabalho aí, desconectada, você percebe que já não é mais isso que você quer, assim como eu lá na engenharia, internamente eu já sabia que não era aquilo, mas você não sabe encontrar essa resposta. Você não sabe dizer no que você é boa, você não sabe dizer quais são os seus talentos, suas habilidades. Você não sabe nem dizer qual é o ritmo de vida que você quer ter, você só sabe que o que você vive hoje não tá bom. Eu quero te fazer esse convite. As vagas estão abertas. Na mentoria, a gente fica 7 meses juntas. É um mês de processo, de método para você ter a sua resposta, para você encontrar o seu caminho para se tornar essa bússola, essa guia. Eu vou te trazer várias ferramentas, várias ajudas externas, inclusive os meus olhos, minha experiência, para que você consiga se colocar nesse lugar. E são 6 meses de acompanhamento para eu te ajudar nos primeiros direcionamentos, porque vai ser desconfortável. Você nunca esteve nessa posição, mas eu juro pra você que depois de 6 meses comigo ali junto, você não vai mais precisar de mim. Você já vai conseguir sozinha assumir o controle da própria vida, trabalhar numa coisa que você ama, construir esse trabalho do zero, servir o mundo a partir do que você acredita, a partir dos seus princípios. Como eu tô fazendo aqui agora, falando sobre o que eu acredito, sobre o que eu penso, sobre o que pulsa dentro de mim. Se você deseja isso pra você, as vagas elas estão abertas, tá? Me chama lá no WhatsApp pra gente conversar melhor. Eu sempre marco uma sessão individual pra te conhecer antes, pra entender se a gente tá alinhado ou não. Porque mentorado e mentora é um relacionamento, precisa da match, tá? Então me chama ali pra gente conversar. Eu quero entender um pouquinho também se é o seu momento, se é o seu caso, tá? Pra gente conversar. E quero fechar te dizendo que essa questão da parte profissional e da vida, lembra que eu te falei que ser você custa muito caro? Justamente porque ser você custa muito caro, na área do trabalho, você precisa ser bem paga, muito bem paga, para ser quem você é. Eu tenho certeza que hoje você não é tão bem paga assim, e você foi, entre aspas, convidada a não ser quem você é. Você foi convidada a se esconder, a deixar partes de você do lado de fora, a deixar sua natureza, aquilo que te torna única, externo, para que daí você receba um salário mais ou menos. Com uma vida que não compensa, com uma vida que não te ajuda em nada. E eu quero te dizer que você tem o poder de olhar para isso e dizer: eu não quero, eu não aceito. Lembra que querer é suficiente? Querer desistir também é suficiente. E querer algo novo, maior, melhor, também é suficiente. Você não precisa de justificativas, como, por exemplo, uma demissão, uma doença física, como eu tive que esperar. Você não precisa de nada externo para te autorizar a fazer essa mudança.
Combinado? Você precisa ser bem, muito, muito bem paga para ser quem você é. E ser você custa muito caro. Combinado? Então, nos vemos na sexta-feira que vem. Estou no meu WhatsApp, tá? Pra gente conversar. Pode me mandar dúvida de aula, pode me mandar o que você quiser lá. E se você estiver assistindo a gravação, não esquece de tirar o print do nosso compartilhamento aqui. Posta lá nas redes sociais, me marque, eu quero ver vocês assistindo, eu quero ver vocês chegando ao final da aula e depois vai me contar se fez sentido, se ajudou e nos vemos na sexta que vem. Combinado? Grande beijo, um excelente final de semana. Fiquem bem.